Olá, meus queridos amigos das redes sociais, meus queridos amigos do YouTube, como vocês estão? Meu nome é Pedro Grivatti Neto, sou advogado previdenciário, faço cálculos previdenciários e hoje eu vou me debruçar sobre uma questão intrínseca relacionada ao direito previdenciário, uma questão polêmica, uma questão combatida por advogados no Brasil todo, que é saber como vai se desenvolver e vai deslanchar o processo da revisão da vida toda. Não só eu, como vários advogados, tenho uma opinião que a revisão da vida toda não acabou, a revisão da vida toda continua. A decisão das ADIs 2111 e 2110 e também o tema repetitivo 1102, que é o tema original da revisão da vida toda. Primeiramente, eu vou falar sobre o meu vídeo que eu coloquei na sexta-feira, que eu mencionei uma decisão da ministra Carmen Lúcia de uma reclamação em que ela julgou procedente a reclamação para que a sentença que fora exarada na instância inferior foi cassada por uma decisão de Carmen Lúcia no sentido... Na decisão monocrática de Carmen Lúcia, ela explanou várias questões importantes, e não só explanou várias questões importantes que se atinem aí ao processo, ao desenvolvimento da ADI 2111 e também ao tema repetitivo 1102 da revisão da vida toda, como fixou na sua decisão, colocou a tese da revisão da vida toda. Isso significa que ela quer a revisão da vida toda de qualquer forma. Ela muito bem prefere que se julgue os embargos declaratórios que o INSS opôs no tema 1102 do que se julgue os embargos declaratórios da DI 2111. Eu vou ler pequenos trechos da decisão de Carmen Lúcia e vou dizer o porquê que é muito importante essa decisão de Carmen Lúcia. Vamos lá. Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e comenta bem ou mal, comenta como você está se sentindo no que diz respeito a essa novela mexicana da revisão da vida toda. No meu entendimento, ela vai acabar bem. E vamos para o vídeo. Aqui está, primeiramente, é uma reclamação previdenciário, revisão de benefício, revisão da vida toda. Alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional emitida no recurso extraordinário, tema 1276977, tema 1102 da repercussão geral, ocorrência, reclamação julgada procedente. Muito bom, eu vou descer lá para aonde eu grifei já umas questões muito importantes. Eu vou ler para vocês devagar, para vocês entenderem. No parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada no tribunal, como se tem na espécie. Põe-se em foco nesta ação ao afastar o sobrestamento é a suspensão da ação subjacente e proceder o seu julgamento, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no recurso extraordinário número 1276977, Rio Grande do Sul, representativo do tema 1102 da repercussão geral. Na assentada de 1º de dezembro de 2022, no julgamento do recurso extraordinário número 1276977, representativo do tema 1102, da repercussão geral, o plenário desse Supremo decidiu que ela está colocando a ementa do acórdão da revisão da vida toda. Veja só como ela quer a revisão da vida toda. Recurso extraordinário tributário. Tema 1102 da repercussão geral, possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991. Quanto mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876/99, aos segurados que ingressaram no regime geral de previdência social antes da publicação da referida lei,
987699, ocorrida em 26 de novembro de 99. Direito de opção garantido ao segurado. Inclusive, ela colocou a tese do julgamento. Veja só, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 de 26 de novembro de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzida pela emenda constitucional número 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável. Veja só, nessa decisão, Carmen Lúcia, ela se declara totalmente a favor da vida toda. Temos 3 ministros que são totalmente a favor da revisão da vida toda: Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Carmen Lúcia. No meu entendimento, há mais um ministro que é muito a favor da revisão da vida toda, o senhor André Mendonça. Mesmo Edson Fachin, André Mendonça, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes serem favoráveis à revisão da vida toda, eu estou, nesse caso, falando apenas das ADIs, porque se eventualmente Luiz Roberto Barroso pautar o julgamento presencial das ADIs, o que eu não acredito, mas pode acontecer, ou seja, eu tenho a impressão que quem vai pautar o julgamento do espectro maior da revisão da vida toda, ou seja, o tema 1102, será Edson Fachin, quando ele for presidente do STF. Ou seja, a revisão da vida toda está se arrastando pelo tempo e quando entrarmos em ano eleitoral, virá Edson Fachin como presidente do STF, vai pautar o tema 1102 e os aposentados vão ganhar sim a revisão da vida toda. Pode ser com uma modulação, mas no meu entendimento já ganharam, né? Vai ser ratificada essa vitória dos aposentados da revisão da vida toda. No caso aqui, estou falando da ADI. Porque o que eu quero é provocar uma sensação de calma em todos os aposentados que entraram com a revisão da vida toda e que eu estou sabendo que são 130 mil processos. Agora, em 2025, chegou uma conta do CNJ que são 135 mil processos. O que eu quero dizer é que todos os aposentados e pensionistas que entraram com a revisão da vida toda, tenham calma, porque mesmo nas ADIs, eu entendo que o resultado das ADIs não poderá interferir na vida toda e tenho também uma convicção jurídica que esse resultado é anulável, ou seja, os advogados que estão imbuídos no caso estão bastante fortes e eficientes, como essa petição aqui do escritório Cristiano Meira, que defende a CNTM, que no caso aqui, esse é o embargo de declaração que está para ser julgado na ADI 2111. O que essa minuta de embargo de declaração, que já foi protocolizada, óbvio, está esperando pauta de julgamento, diz: importante que deveria ter sido respeitado o procedimento da lei das ADIs. Ou seja, votaram 7 ministros contra o aposentado e 4 ministros a favor do aposentado. Para que o acórdão pudesse valer, ter substância jurídica no ordenamento jurídico nacional, deveriam ser 8 ministros e não 7. Por quê? 7 ministros não perfazem 2/3 do plenário do Supremo Tribunal Federal. Veja o que está escrito aqui na petição da CNTM de embargos de declaração. Veja só, esse é o caso dos autos. Sem provocação das partes, o tribunal vem aditando de ofício os pedidos, alterando incidentalmente sem observar o direito de manifestação das partes. A natureza da norma de transição tratada no tema de número 1102 de transitória para definitiva com cogência, que reitera-se, já havia sido interpretada como não cogente pelo tribunal competente STJ e ratificado pelo STF no próprio tema número 1102. Eles estão se referindo ao tema 999 do STJ, que por unanimidade declarou que a revisão da vida toda era válida.
Em efeito cascata, agora sim, o que eu quero dizer aqui, sem atingir o quórum mínimo de 2/3, ou seja, adicionando-se todas as irregularidades em efeito cascata, essa decisão foi exarada sem atingir o quórum mínimo de 2/3 previstos nas leis das ADIs, nos julgamentos das ADIs, 21 de março de 2024. Ao atribuir cogência à norma transitória, tornou-a definitiva. Artigo 29 da Lei 8.213/91 inconstitucional. Eu já falei isso em outros vídeos e para que vocês tenham calma, por gentileza, eu vou mostrar a Lei das ADIs. A Lei das ADIs, em seu artigo 27, ela demonstra com clareza que, ao julgar o STF, ele tem de respeitar 2/3 do plenário. E nesse caso foi 7/4, deveria ser 8/3 para que fosse declarada a cogência e fosse declarada que essa regra não poderia, seria a regra permanente. Seria a regra permanente, declarou-se inconstitucional a regra permanente, e sim cogente a regra de transição. Eu vou mostrar para vocês a Lei das ADIs agora. Então, senhores, eu já falei em um outro vídeo, um vídeo antecedente a esse, que essa regra foi desrespeitada. Não só essa regra, como várias outras regras. O que tem de ser respeitado, obviamente, é o acórdão proferido em dezembro de 2022, que é o acórdão do tema repetitivo número 1102. Ou seja, não adiantou o Luiz Roberto Barroso e o Cristiano Zanin e o Flávio Dino tentarem interferir na vida toda com o ressurgimento das ADIs, e eles não conseguiram 2/3 do pleno do STF. E nessa lei aqui, da decisão na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade, essa norma se chama Lei das ADIs. É a Lei 9868, de 10 de novembro de 99, versa sobre a ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. O que é uma ADI? Uma ação direta de inconstitucionalidade. E, veja só, ADI. Essa lei define os procedimentos legais a serem levados pelo STF quando julga uma ADI. E vamos descer para o artigo 27, quando aí a gente faz a prova dos 9, tá? Veja só o artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Veja só, não pode declarar constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei se não for 8/3. No caso foi 7/4. E a mais, eu vou mostrar para você, restrição. A palavra restrição aqui, quando fala restringir os efeitos daquela declaração, nós estamos falando daquela coisa nova, daquela coisa extravagante que apareceu, daquela coisa que nem havia sido pedida, que Luiz Roberto Barroso, naquela audiência, começou a falar cada vez mais. Você quer que a lei seja cogente? Essa regra tem de ser cogente, a regra de transição é cogente. Nunca uma regra de transição foi cogente. Sempre o segurado poderia sequer optar pela regra de transição. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte, essa regra, na verdade, foi uma restrição na declaração de constitucionalidade dentro da ADI 2111. Ou seja, a restrição, o sinônimo dela é cogência. Para que houvesse a possibilidade de restringir ou de se declarar cogente essa regra, precisariam de 8/3 e não 7/4. Senhores,
essa é apenas uma das irregularidades no que diz respeito à decisão da ADI 2111 e no que diz respeito à possível interferência que ela pode causar na revisão da vida toda. Eu falei de Edson Fachin, eu falei de Carmen Lúcia e eu falei de Alexandre de Moraes. Se eventualmente, o que eu não acredito, eu acredito que o que vai ser decidido é o tema da revisão da vida toda. Se eventualmente as ADIs forem pautadas, eu acredito que o ministro André Mendonça, por ser favorável à revisão da vida toda, porque na ADI 2111 ele se declarou favorável à causa dos aposentados. Veja só, não quer dizer que por enquanto ele tenha votado improcedente em reclamações, não quer dizer que ele é desfavorável à revisão da vida toda. Ele acredita na lei posta, e na lei posta ele acredita que a decisão da ADI teve aí um efeito erga omnes. No caso, ele determinou eventualmente, nessas reclamações que ele julgou, a continuidade do processo em instância inferior. Porém, ele se declarou a favor dos aposentados. E, se eventualmente as ADIs forem julgadas, eu acredito que ele vai se mostrar, mais uma vez, favorável aos aposentados. Por quê? Veja só, é pautada a ADI 2111, o que eu não acredito, mas pode ser, é possível. O ministro André Mendonça, nessa hora, quando vier os debates a serem debatidos no plenário, ele vai defender a regra processual como essa da lei das ADIs e principalmente, no meu entendimento, eu acredito que ele vai defender os aposentados. Então, nós temos Edson Fachin, Alexandre de Moraes, temos Carmen Lúcia, que eu acabei de comprovar que é absolutamente a favor dos aposentados, e temos também André Mendonça. Ou seja, 7-4. Nada disso vai valer. Se o STF resolver exarar uma decisão inválida, inconstitucional, mutável, anulável, eu não sei aonde a gente está, porque ele não deve fazer isso. Esse é um vídeo de alerta, você deve compartilhar, porque eu não acredito que o STF vá declarar a constitucionalidade e a norma cogente no caso, por conta justamente desse problema processual que se apresenta. Às vezes, o STF vai julgando, é muita coisa. Às vezes ele se apercebe do erro posteriormente. Não são poucos ministros que dizem que o STF erra. Quem erra tem o direito de retificar o seu erro. E eu acredito, por essas e mais outras, que quem vai ser julgado é o tema repetitivo número 1102, o tema da revisão da vida toda e principalmente mais adiante, quando o ministro Edson Fachin presidir o STF. Quando ele presidir o STF e se deparar com essas duas ações, a ADI 2111 e o tema repetitivo número 1102, ele vai preferir, isso eu não tenho dúvida nenhuma, de pautar o tema 1102. E meus amigos aposentados pensionistas, o tema 1102 já está decidido. Já está decidido. O que vai colocar na pauta é um embargo de declaração do INSS, em que ele pede questões de modulação e tudo mais. Veja só, eu acredito que o STF vai julgar o tema 1102. Mesmo assim, se julgar o tema da ADI 2111, eu acredito que tudo é nulo. E os advogados que estão no processo lá no STF vão impor questões de ordem, vão tentar despachar com a ministra Carmen Lúcia, com o ministro André Mendonça, com o ministro Edson Fachin, com o ministro Alexandre de Moraes, para que nesse momento do julgamento eles venham à tona com o debate não só da questão dos 2/3 dos procedimentos da ADI, como outras questões inúmeras que eu ainda vou comentar aqui em outros vídeos. Esse foi meu vídeo de hoje, um grande abraço para vocês. Eu tenho convicção que a revisão da vida toda vai ser vencida pelos aposentados. Eu estou mostrando por A mais B que pode ser vencida, que não podem decisões serem dessa forma completamente erráticas. O STF tem que se corrigir.
Por enquanto, se inscreve no canal, comenta bem ou mal, clica no sininho para notificações. E esse foi o meu vídeo de hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima!